E o tema da pregação essa noite é afrontados, mas não derrotados. Amém? Diga aí no seu lugar. Afrontados, mas não derrotados. Amém? Nós somos afrontados, mas nós não seremos derrotados. A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abra aí a sua palavra, fique em pé, a palavra, desculpa, de Deus. Abra aí a sua Bíblia, amém? A palavra de Deus, e fique em pé aí no seu lugar. E abra em Josué, no livro de Josué. E quem for abrindo e se levantando como campeão, como vencedor, vai glorificando a Deus, amém? Afrontados, mas não derrotados. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, eu não sei como você está, você que está nos acompanhando pelo canal da Igreja Realidade em Cristo. Eu não sei se esses dias vocês têm se sentido como derrotados, né? Afrontas sofremos, sim. Mas nós não somos derrotados, amém? Olha o que diz Josué 1:5, eu vou ler na Nova Tradução, tá certo? Quem encontrou, dê um glória a Deus. Amém. Diz assim, Josué 1:5. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Vamos ler todo mundo juntos, vamos lá? Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Amém? Podeis assentar-se. Eu estou lendo na nova versão, tá certo? Na nova linguagem, NI. Então o Senhor, estava aqui convocando, Josué. Estava chegando o tempo de Moisés, Moisés foi uma bênção, um homem manso. Um homem que foi tremendamente usado, na palavra do Senhor. Aí você pode dizer, mas eu fiz a leitura bíblica e eu lembrei que Moisés, ele foi usado, ele foi isso, e Deus usou ele tremendamente. Mas porque ele não herdou a terra prometida, ele é um derrotado. Que o diabo só quer uma brecha, para mostrar que nós somos derrotados. Mas ele não foi derrotado, porque ele foi recolhido, ele morreu e ele está na glória. Amém? Ele está com o Pai. Devido a ele não ter obedecido, lá no deserto, o Senhor não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Mas o Senhor permitiu que ele entrasse no reino de Deus. O Senhor permitiu que ele estivesse na glória com ele. Eu creio, amém? Mas o Senhor estava dizendo aqui, para Josué, com certeza Josué estava temeroso, com certeza Josué estava cheio de medo, enfrentar ali, estar à frente ali de um povo que desobedecia, que recebia o maná, que via os milagres, que via as maravilhas, mas de uma hora para outra dava as costas e adorar outros deuses, Não cria, começava a murmurar, começava a reclamar. Imagine aí você estar à frente de um povo desse. E quem era esse povo? O povo de Deus, o povo de Israel, Mas o Senhor disse para Josué, Josué, não tenha medo. Josué, você não vai perder as batalhas. Josué, você não vai ser derrotado. Josué, eu vou estar com você, assim como eu estive com Moisés. E Moisés esteve 40 anos no deserto com o povo. Imagina aí, 40 anos conduzindo ali aquele povo, teimoso muitas vezes, E o Senhor dizia, Josué, não tenha medo não. Por quê? Você não vai ser derrotado, porque eu nunca vou te abandonar. E o Senhor disse para mim e para você essa noite, não tenha medo. Você não é um derrotado, você não vai ser derrotado nessa guerra que você está enfrentando, E o Senhor disse para vocês, eu nunca vou abandonar vocês. Mas o tema dessa pregação é afrontados, mas não derrotados. Isso aí, Fabilson. Afrontados, mas não derrotados. E o que é afronta? Afronta é uma ofensa, um insulto, pode ser uma injúria pública, E eu tenho certeza, eu não sei vocês, mas esses dias eu tenho sido afrontada.
afrontada por vir para cá em tempo de pandemia, afrontada porque ontem eu coloquei o pôster do culto e coloquei aquele louvor dizendo, eu sei que Deus é bom. Uma pessoa veio no meu privado e disse, me afrontou e disse, por que tal pessoa está com Covid? O diabo, ele nos afronta, tal pessoa do povo de Israel, tal pessoa lá da igreja. Eu já tive Covid e eu estou curada para a glória de Deus. Nos afrontam, como é que em meio à pandemia vocês vão estar na casa do Senhor? E vem o medo, vem a insegurança, vem a incerteza. Mas o Senhor diz, você nunca será derrotado. E por que tem servo de Deus indo para a glória? Porque aprove a Deus levar. Mas lá eles não serão derrotados. Lá eles são corpos gloriosos. Lá eles receberam a vitória, a coroa da glória. Porque o diabo vem com as suas setas dizendo, e por que tal? Seu pastor, nosso pastor tão querido, pastor Fábio, aprove a Deus levar. Ele foi promovido. Ele foi promovido para ir para o lugar onde ele ansiava ir. Ofensa, insulto, injúria. Primeiro ponto. Diante das afrontas e em meio às guerras, seja forte e corajoso. Amém? Diante das afrontas e em meio às guerras, seja forte e corajoso. Abra a palavra do Senhor, ainda em Josué 1. Esses dias eu tenho sido afrontada com um gigante chamado enfermidade, né? Minha pequena teve Covid, minha bebê de 1 ano e 2 meses, e a gente nem soube que ela teve, foi curada. E ela está com dengue. E o gigante do medo dizia para mim sexta-feira, você não vai pregar domingo, porque domingo você vai estar com ele em Natal no hospital, porque isso vai ser dengue hemorrágica. E eu dizia, Deus, eu vou estar lá na igreja domingo, anunciando que o Senhor é Deus de milagres. Eu vou estar domingo lá na igreja dizendo que eu não sou derrotada. Eu vou estar na igreja dizendo domingo que eu sou forte e eu sou corajosa. E eu fiz um exame nela. E as plaquetas, o normal são 150 mil. E ela com febre alta, vomitando, sem comer, sem dormir. E nas madrugadas Deus dizia, você vai, o gigante me afrontava, dizia, você vai para Natal. Por que isso? Gerava esse medo em mim. Porque vai fazer agora, em abril, 1 ano, que eu quase perdi a minha primogênita. Minha filha Sara, ela teve, que vocês sabem, um dia eu ainda vou ter a oportunidade de dar esse testemunho, não é hoje. Ela teve a apêndice estrangulada. E ela quase não resiste. O pós-cirúrgico, ela teve que usar sonda gástrica, ela ficou 6 meses sem comer, sem beber água. E o inimigo dizia, você vai passar tudo o que você passou com sua outra filha. Mas o inimigo dizia, sabe, agora não tem UTI se Eloá precisar. E no tempo de Sara, pasmem, no início da pandemia já não tinha vaga na UTI no Maria Alice. Eu digo isso por propriedade, porque eu estive lá. E depois uma enfermeira, sobrinha de Silas, de Laiane, que estava no dia lá, que disse às colegas dela, Cíntia é o nome dela, disse às colegas delas, eu acho que no meu próximo plantão eu não vou encontrar essa criança viva aqui. Porque Sara precisou de uma UTI e não tinha vaga, mas ninguém disse a mim para não me preocupar. Então não é desmerecendo que está faltando UTI. Está faltando UTI para os casos de Covid, sim, mas sempre faltou UTI. Nós temos um exemplo aqui de João Paulo. Ele não está aqui essa noite, mas ele já precisou entrar com uma ação judicial para conseguir, Lúcio Flávio está ali, é prova disso, conseguir uma vaga na UTI para Pietro. Ele era como louco lá dentro de Natal. Imagine agora, em meio a surtos e essa pandemia, a falta de UTI. Porque eu abri esse parênteses. Porque o inimigo, ele só quer jogar flechas, 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 flechas.
Mas fiz o exame de Eloá, as plaquetas deu 87 mil, deu baixa. Os leucócitos tudo alterados. E eu fiquei ali na fé, né? Guerreando nessa palavra que Deus tinha me dado, que eu não ia desistir. E ontem fui para Parelhas com ela. Fiz outro exame, isso foi sexta, que deu baixa as plaquetas. Fiz outro exame e o médico disse, se baixar, encaminha automaticamente para Natal, para o Maria Alice. E eu de madrugada nela, chorando, e eu orando, e eu clamando, e eu declarando a palavra. E para a glória de Deus, ontem 120 mil. Você pode glorificar a Deus? Nosso Deus é Deus de milagres. Amém? Nosso Deus continua sendo o Deus de Josué, o Deus de Moisés, o Deus do deserto, o Deus dos vales, o Deus de milagres e o Deus de maravilhas. Em 24 horas, o Senhor fez subir de 87 mil para 120 mil. Os exames estão comigo. E amanhã eu vou fazer outro exame. E eu creio que vai subir mais. Amém? Nós somos afrontados. O inimigo me afrontou dizendo, você vai voltar para Natal agora com sua outra filha. Ela teve Covid, não deu nada mais o dengue, você vai voltar com ela. E eu não vou, e eu guerreando, e eu lutando, né? Mas é isso, diante das afrontas e em meio às guerras, seja forte e corajoso. Na força do Senhor é que você vai vencer. Na coragem do Senhor é que você vai vencer, amém? Então Josué 1,7 diz assim, seja forte e muito corajoso, Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar onde você for. Josué 1,9. Desce um pouquinho. Lembra da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Amém? O Senhor está conosco. Minha filha está com os braços todo roxo, porque ela é branquinha, ela doente, fica desidratada. Gente, era tanta furada, Ximenes. Ia para um braço, eu dizia, vá para os pés, ia para o outro. E elas diziam, mulher, como é que você tem, sendo mãe, ter essa tranquilidade? E minha mãe lá fora, chorando, porque ninguém aguentava. E eu digo, porque o Senhor é comigo. Eu estou aqui na coragem do Senhor. Doía na minha alma, doía quando entrava ali aquela agulha, né, para furar ela. Mas eu dizia, Senhor, eu sou forte e eu sou corajosa, porque o Senhor está aqui comigo. Amém? Em meio às guerras, não é fácil estar em meio a uma guerra, mas eu e você estamos no meio de uma guerra. Você entende, queridos? Nós estamos vivenciando uma guerra, né? Esse vírus, nós estamos guerreando, vidas estão guerreando, famílias estão guerreando. Então, estar em meio a uma guerra é fácil? Não. As guerras muitas vezes tiram todas as nossas forças, mas em Deus as nossas forças serão renovadas. Amém? No cenário de guerra só fica quem tem coragem. No cenário de guerra, em meio às guerras, aquele que não tem coragem corre, né? Vai-se embora, mas aquele que tem coragem, ele fica ali, mesmo sem entender, né? Muitas vezes, mas ele fica ali lutando, persistindo, insistindo, mas ele não desista. Aprenda a viver em meio a cenários de guerra. Amém? O Senhor esses dias tem me ensinado isso. Aprenda, Monaíla, a lidar. Aprenda a viver em meio a esse cenário de guerra que está acontecendo. Uma guerra de vidas, uma guerra espiritual. Segundo ponto, não baixe a guarda. Amém? Não baixe a guarda, avante. E o que é que quer dizer não baixe a guarda? Deixar de defender-se, ceder. Não ceda, amém? Em meio aos cenários de guerra, amém, igreja? Em meio às guerras que você tem enfrentado, em meio às afrontas que o inimigo tem te afrontado, não ceda, não desista, não baixe a guarda, avante. O que é que quer dizer avante? Adiante, em direção, vai em frente. Igreja de Jesus, não ceda, não baixe a guarda, vá em frente, avance. Não tenha medo
dos que te desafiam, maior é o que está em você. Aquela pessoa me desafiou ali no meu Instagram, né? Botou, oxe, ela está glorificando a Deus porque vai ter culto e porque o povo de lá estão com Covid. Não é sobre o povo, não é sobre o que está acontecendo. Nós estamos aqui porque é sobre Ele. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. E nós estamos aqui não em desobediência. Nós estamos aqui debaixo de um decreto municipal. Por isso que nós estamos aqui essa noite. Não tenha medo dos que te desafiam. Maior é o que está com você. Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel 17. Como Deus falou comigo, né? Eu dizia, Deus, eu querendo procurar outros versículos, né? E Deus soprava no meu ouvido. 1 Samuel 17. Né? Talvez você já ouviu tantas coisas desse trecho, desse capítulo, né? Que vai falar de quando Golias, ele desafiou os israelitas. Mas o Senhor quer falar conosco essa noite, amém? Quem encontrou, dê um glória a Deus. Quem não encontrou, diga amém. Encontraram, né? 1 Samuel 17. Nós vamos falar aqui, né, do texto, né, de 1 Samuel, de quando Golias ali desafiou os israelitas. E eles aqui estavam em um cenário de guerra. Eles estavam em meio a um cenário de uma guerra. Entenda. 1 Samuel 17, 1. Os filisteus se reuniram para lutar em Soco, uma cidade de Judá. Acamparam no lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. 2. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Você vai descer agora lá para o versículo 8. Nós vamos ler só alguns versículos, devido ao tempo, mas quando você chegar em casa, se você quiser ler 1 Samuel 17, todo o capítulo, Deus vai continuar falando com você, amém? 8. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Eu via o inimigo me afrontando ali naquela minha postagem dos cultos dessa forma. Por que vocês ainda estão indo para a igreja? Por que vocês ainda estão indo cultuar a Deus diante de algo tão grande que está acontecendo? Quão corajosos vocês são? 10. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. O povo de Deus estava sendo afrontado e desafiado. 16. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Eu nunca tinha atentado para isso. Foram 40 dias Golias desafiando o povo de Deus. 40 dias durante 2 turnos, manhã e noite, ele desafiando quem era que ia enfrentá-lo. Agora você vai para o 24. Nós vamos ficar em 1 Samuel, certo? Aí você desce lá para o versículo 24. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Diante dos gigantes, você tem se mantido forte na força do Senhor, corajoso na coragem do Senhor, ou você tem, povo de Deus, se apavorado? Diante das más notícias, diante dos gigantes, diante das afrontas, você tem sido corajoso e dito: eu vou porque o Senhor está comigo. Você tem sido forte. Eu não tenho força humanamente falando, mas a força do Senhor, quando penso que sou fraco, é que sou forte. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Eu não vou baixar a guarda, eu não vou ceder, eu vou avante, eu vou adiante.
Ou você tem se apavorado aqui? O povo de Deus, quando viu ali Golias, quando viu aquele gigante, se apavoraram. 25. Eles diziam: olhem para ele, escute o desafio. Aí esses dias as afrontas olhe para os números, escute os jornais, olhe para os números, quantos morreram, olhe para os números, quanta UTI está faltando. Gente, eu não estou dizendo aqui que é para nós cedermos e sermos irresponsáveis. Não estamos aqui com distanciamento, com máscara, usando álcool em gel. Estamos seguindo todos os protocolos sanitários. Mas nós precisamos despertar para o que está acontecendo. Existem vidas se suicidando, tirando sua própria vida, com medo, apavorado. Tem pai de família apavorado que se tivesse dado lockdown, seus filhos iam morrer de fome. Nós não podemos pensar só em nós mesmos. Se nós estamos em uma situação favorável, tem muitos que estão em situação de miséria. Se nós estamos aqui de barriga cheia, tem muitos que essas horas estão com fome. Eles diziam, quem dizia? O povo de Deus. Olhe para ele, olhe para o gigante. Escute. Escute o que ele está desafiando. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Que rapaz pequenininho, corajoso é esse, minha gente? Que menino pequenininho, corajoso é esse? Nós, povo de Deus, muitas vezes as pessoas nos acham pequenos, mas no Senhor nós nos tornamos grandes. Não era sobre status aqui, não era sobre formação aqui, não era sobre mestrado, não era sobre estudiosos, era sobre um pastorzinho de ovelha. E por que tem hora que damos atenção a profissionais e não damos atenção aos pastorzinhos de ovelhas? Quem é esses servos de Deus que estão dando ordem? Se o profissional tal que está há não sei quantos anos está dizendo que não é para eu ir, que é para eu ficar em casa, que é isso, que é aquilo. Quem era esse menininho aqui para dizer: eu vou enfrentar, eu não vou ceder não, eu vou avante, porque ele não está me desafiando não, ele está desafiando o Senhor dos exércitos. Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? 32. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele. Quem foram os homens de Deus que disseram para você não temer? Mas você prefere olhar para o gigante? Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. Quem é você para ir contra isso? Quem é você para ir contra isso? Contra um decreto? Contra uma equipe que está capacitada para isso, para aquilo? Eu sou filha do general de guerra. Eu sou filha de um Deus que vê o que nenhum homem vê.
Eu sou filha de um Deus que sabe de um futuro que nenhum homem dessa terra, por mais sábio que seja, sabe. Então, se Ele mandar, eu vou. Se Ele mandar eu ficar, eu fico. Portanto, Davi não baixou a guarda e não desistiu. Ele foi forte e corajoso e avançou rumo à vitória. Talvez você tenha tido afrontas como Davi teve, de dizer: quem é você? Você acha que com oração e com jejum o negócio vai resolver? Você acha que um povo cantando, louvando vai resolver? Terceiro, use as armas corretas, por mais que para os homens ela não tenha serventia nenhuma. Atenção, igreja, use as armas corretas, por mais que para os homens ela não tenha serventia nenhuma. O que seria... Só um minutinho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que seria um bastão, uma sacola e 5 pedras diante de um gigante todo equipado, com os melhores equipamentos da época, e um soldado treinado para a guerra diante de um pequeno pastor de ovelhas? Eu acho que vocês não entenderam. O que seria um bastão? Lembra aí, um bastão, uma sacola e 5 pedras diante de um gigante todo equipado, com os melhores equipamentos de guerra da época, e um soldado treinado para a guerra diante de um pequeno pastor que estava com um bastão, um saco e 5 pedras. Essas armas para o homem, elas servem diante de uma guerra? Serve, igreja? Um bastão, um saquinho, um bisaquinho, daqueles que levam para a cerâmica, e 5 pedrinhas. Para os homens, serve? Você pode vencer uma guerra com isso? As armas desses crentes que estão na igreja não vão servir para essa pandemia, não. Vão servir sim. Quem tem sido... Isso aqui é forte. Deus falou primeiro comigo. Não é para bajular eles, não. É porque Deus falou. Quem tem sido os seus pastores diante dos profissionais que muitas vezes orientam e armam que vão em desacordo com a palavra de Deus? Quem tem sido os seus pastores diante dos profissionais que muitas vezes orientam e usam armas que vão em desacordo com a palavra de Deus? Saul queria botar as armas em Davi, botou todas as armaduras ali, mas ele não conseguia andar. Ele usou as armas que Deus orientou que ele usasse. Mas muitas vezes não, os nossos pastores, eles vão nos ensinar a usar as armas espirituais, e os profissionais vão usar as armas humanas, que nós seguimos também. Mas isso aqui, o espiritual, muitas vezes é desmerecido por esse aqui. Esse aqui quer fazer assim, mas tem que ser o contrário. Amém? Você está entendendo, igreja? Davi não ouviu a voz da multidão e não se deixou se apavorar pelas notícias de quem era aquele gigante. Ele sabia em quem cria e quem estava com ele nessa guerra. Amém? O povo ficar: quem é esse menino pequeno que vai, pastor de ovelhas? Ainda de 1 Samuel 17. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas.
Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelita que você desafiou. 47. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Apesar dos homens não acreditar naquelas ferramentas, faltou eu dizer o estilingue, né? Apesar de, humanamente falando, os homens olhar, né, para aquilo ali e dizer: não, tá louco, né? Um menininho, um pastorzinho de ovelhas, lutar com um soldado treinado, que está todo armado, todo equipado. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ele a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Amém? Davi usou as armas espirituais, as armas simples que para o homem não tinha sentido nenhum, né? Eu e você precisamos usar as armas espirituais, a palavra em tempo de guerra, o jejum, o louvor, a oração, a vinda à casa do Senhor, a nossa obediência, amém? E o quarto, para concluir: conte sempre com a força e a ajuda do Senhor. Amém? Conte com a ajuda dele, com a força que vem dele. Senaqueribe invade Judá. Aqui foi outro homem, né, que afrontou ali Ezequias e o povo de Deus, né, o povo de Judá. Abra aí, se não der tempo você abrir, faça só ouvir por conta do tempo. Só um minutinho que eu não tenho aqui, só um minutinho. Deus é maravilhoso, igreja, amém? Não desista, não baixe a guarda, avance, amém? Avante, caminhe para frente, em nome de Jesus. 2 Crônicas 32:7. Sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. 8. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado a ouvir as palavras do rei Ezequias. Ei, saia daqui animado essa noite no nome de Jesus. Assim como Ezequias animou, dando essa palavra diante da afronta daquele rei ali, Senaqueribe, diante das afrontas, diante das injúrias, diante das perseguições, diante das enfermidades que você tem enfrentado, diante das guerras, dos cenários de guerra que nós temos vivido. Se anime ouvindo essa palavra que Ezequias disse ali ao povo. Seja forte e corajoso. Não fique assustado, nem tenha medo do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está no lado dele. Ele, né, Ezequias estava dizendo, Senaqueribe só conta com a força dos homens. Queridos, o mundo só conta com a força do homem. O mundo só conta com a ciência. Nós contamos com a ciência e com o dono da ciência. Amém? Nós contamos com a ciência é bênção. O SUS é uma bênção. Os profissionais de saúde são verdadeiros guerreiros, a qual eu admiro, que estão nessa pandemia. Mas nós cremos em um Deus que pode todas as coisas. Dono de toda ciência, dono de toda sabedoria, dono de tudo, criador de tudo. E muitas vezes a ciência, ela só conta com o homem, né? O mundo, né? Ele só conta com a ajuda
do homem. Nós contamos com a ajuda do homem, sim, eles são bênçãos. Mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Amém? Então não esqueça, não baixe a guarda. Conte sempre com a força e a ajuda do Senhor. Amém? Use as armas, né? Por mais que o homem não entenda, né? Use as armas corretas, por mais que para os homens ela não tenha serventia nenhuma. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Então não temas as afrontas dos gigantes. Davi não temeu a afronta de Golias. Ezequias não temeu a afronta de Senaqueribe. Não tenha medo dos cenários de guerra. Aprenda a viver em meio a esses cenários. Seja forte, seja corajoso e conte sempre com a ajuda do general de guerra. Amém? E para terminar, vou ler mais uma vez o versículo que eu iniciei. Josué 1:5. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Amém?